Sobre a seca, diz que uma das maiores mesmo foi em 32, essa está descartada, quem não pode explicar. Agora de 93 para cá tem vindo umas secas bem prolongadas e está continuando. Por que falta chuva? E aí eu escrevo uma carta. Faltando a caatinga, falta a chuva. Faltando a chuva, falta água. Falta a água, falta tudo isso que é de energia que se tem nesse campo de eletrificação. A ASA chama Articulação do Semiárido. A ASA foi a organização que trouxe o programa 1 milhão de cisternas para o semiárido, de forma organizada. Ela é composta por várias organizações da sociedade civil. O IRPA, talvez você já tenha ouvido falar aqui, ele é ligado à ASA. Então a ASA é uma organização maior que representa diversas organizações menores que têm presença no semiárido para ajudar a vida dos agricultores familiares, principalmente. Então esses pequenos produtores familiares, eles têm essas organizações da sociedade civil que procuram ajudar, dar assistência técnica, dar orientação sobre as leis, sobre as possibilidades aí de programas sociais e tudo mais. Seria bom se tivesse como investir em mais cisternas. Não é que a gente acha, tem certeza que esse programa não devia nunca se acabar enquanto não resolvesse a necessidade de quem tanto precisa dessa cisterna. Até aqui em Uauá mesmo, aqui em Uauá, por esse motivo da água agora está escassa, da Embasa, que a Embasa não está liberando água para todas as ruas todos os dias, tem dias que não tem aula nos colégios para as crianças. Eles liberam as crianças para ir embora mais cedo, outras vezes não diz que as crianças não ir para a escola por falta da água. Prejudica bastante as crianças. Quer dizer que a Embasa vocês estão tendo o quê? Rodízio? Rodízio de água, Tem dias aí, em Uauá mesmo, de passar 8 dias sem cair água nas ruas. 8, 15 dias, tem rua. Viu? Já fizeram até manifestação em Uauá esse ano. É o seguinte, nós tinha o sisal aqui, que foi trocado pelo Nálio, que era uma fonte de vida aqui no semiárido. Nós tinha a Mamona, que era uma fonte de vida aqui no semiárido, apesar de que se não tiver chuva também não produz, né? E, enfim, quem produzia, que podia precisava da mão de obra do outro, né? Que empregava as pessoas. E dentro desse contexto de uma coisa, outra, sisal, mamona, agricultura, o povo sobrevivia, né? Hoje não existe mais. Não existe mais. Durante esses anos, as pessoas, as famílias, sobrevivem dos programas sociais. Do Bolsa Família. É pouco, mas parece ser uma benção, porque parece que dá para tudo, né? A construção de cisternas, que empregou muitos jovens, principalmente, no trabalho, na construção das cisternas, né? Que até, pelo menos no nosso meio, parou um pouco o êxodo, né? De estar aí, os jovens se deslocando para os grandes centros, né? Para outros estados, para migrar. A gente fala da caatinga, da flora, mas a gente não lembra também da fauna, né? Porque se não tiver animal, não tem caatinga. Se não tem caatinga, se tem caatinga, não tem animal, não tem clima. Quase está extinto. Quase todo tipo de animal que a gente tem na nossa caatinga, a nossa fauna praticamente ela está quase extinta. Se não tem como criar, né, o prejuízo, se falta caatinga, se falta comida, o prejuízo realmente é grande na sobrevivência das comunidades, na sobrevivência do povo. Tanto o Cerrado como a Caatinga já tiveram aí pouco mais de 50% do seu território degradado, né? Menos de 50%
ainda está com vegetação nativa, né? Realmente, então, isso traz um impacto sobre o ciclo hidrológico, sobre o regime de chuva, sem dúvida alguma, né? Então, esse sobrepastoreio, juntamente com o desmatamento, né? E a falta de chuva e tudo mais, gera um processo de perda de produção, de produtividade da caatinga, né? Tanto para produzir chuva, como para produzir alimento para a população que vive aqui. Então, esses impactos são muito observados aí nas entrevistas que a gente fez e também nos dados que a gente consegue coletar de indicadores sociais e econômicos aqui da região. Com a mudança, né, desses hábitos e costumes, já que a gente não tem terra para plantar, obviamente tudo que a gente consome a gente vai ter que comprar. E hoje em dia tudo tem muito agrotóxico, né? Fora também que a nossa cidade ela é situada dentro de uma monocultura de coco, onde praticamente tudo o uso de muito agrotóxico, né? Muito adubo, né? Demais no solo, veneno, né? E quando chove, isso é escoado, isso é levado para o rio, né? Então, assim, isso afeta a saúde de todo o município e também a nossa saúde, porque a gente bebe uma água que não é tratada, não é? A água do município não é tratada. E aí a gente percebe que quando está período de chuva, né, aumenta o índice de doenças ocasionadas pela água, né? E a gente vê também um alto consumo de água mineral, porque se a água não é tratada, você tem que comprar água para você beber de qualidade. Quem pode comprar, porque quem não pode bebe a água que não é tratada. E quem pode ter um pedacinho de terra no quintal que seja para plantar o seu feijão, sua macaxeira, o que seja pelo menos um pimentão, um tomate, planta ali, mas quem não pode vai comprar, né? E aí vai consumir também esses alimentos cheios de agrotóxicos, né? Então a gente tem altos índices de doenças hoje em dia dentro da comunidade, que é ocasionada por isso. Fora que, como eu disse, a gente está situada dentro dessa monocultura que nos afeta. Tanto a gente bebe como respira veneno, né? Então isso também é um grande impacto grande, já que a gente está nesse processo de aquecimento, né? Que as chuvas diminuíram e que as chuvas agora mudou as estações, né? Se antes fazia frio, hoje em dia faz calor. E se muitas vezes era época de calor, hoje em dia está fazendo frio devido às mudanças climáticas. Isso afeta também todo o clima. E isso afeta também e toda essa mudança, né? Obviamente através do capitalismo, né? Do autoconsumo. Isso nos afeta também de uma certa forma, já que a gente não tem terra para plantar, né? Então a gente fica à mercê de tudo isso. Então isso está trazendo grandes problemas para dentro da nossa comunidade. Se antes não tinha doenças tão sérias, hoje em dia existem doenças, né, muito graves, muito sérias, que também em altos índices dentro da nossa comunidade, assim como também dentro do município. Então a gente está bebendo e respirando veneno. Uma outra coisa que a gente já tem visto aí, a gente não está isento disso, são as mineradoras, né, que ameaçam já várias comunidades e a gente não está isento, porque a gente já tem exemplo muito próximo da gente. A gente produz pouco, mas é sempre. A gente está aqui, mas é sempre, né? Enquanto a mineradora às vezes chega no nosso território, ela leva todo o nosso prazer de viver, ela vai embora, porque a gente tem o seio familiar, né? Tem a questão do apoio do parentesco da gente se desfaz, né? A convivência se desfaz, a convivência humana se desfaz, né? A gente percebe que nem só tirar o que interessa por parte das mineradoras seja bom para nós, que nada é bom, não tem uma pequena porcentagem que a gente possa identificar como coisa boa quando o minerador chega no nosso território. Que a gente aqui vive de fundo de pasto, vive do território, a gente vive da agricultura, e a agricultura não se une com mineração.
Hoje nós estamos aqui hoje umas 60 famílias, quase 200 pessoas, né, aqui na comunidade. Apesar que as pessoas saem, mais voltam, sempre estão, né? Aqui está com 70 anos essa comunidade, né? Meu pai veio para cá, ele morava em uma outra comunidade vizinha, e aí depois ele saiu com a família dele, arranjou-se aqui, comprou uma possezinha de terra dos fazendeiros que não tinha, que vendiam terra sem ter, né? Mas era o sistema. E aqui ele edificou a comunidade com a família dele. E é essa família que está aqui até hoje, trabalhando, resistindo, crescendo. Essa prática de recatingamento, ela é de grande importância para as comunidades, porque ela vem garantir a permanência da caatinga, né? Caatinga essa que está se acabando aí com as longas estiagens, né? E a gente recuperando essa caatinga, pelo menos tentando recuperar, que isso não depende só da mão da gente também, né? A gente precisa dos fatores climáticos, que a chuva venha com mais frequência, e para isso precisa que a gente tenha mesmo a dedicação e que as comunidades mesmo agarrem essa oportunidade, né? Mas acredito que as comunidades têm sim, esse interesse, né, de estar participando desses programas, porque assim, são coisas novas para as comunidades, né, de mudar um costume antigo, que muitas das vezes vinha um costume de sempre desmatar e depois ela rebrotar, porque as chuvas eram com mais frequência, mas agora está cada vez mais se prolongando as estiagens. E aí, assim, a gente mora numa região que todas as águas aqui correm para o Rio São Francisco, então de certa forma a gente contribui muito com isso. Recatingamento não é só cercar uma área e deixar que a natureza, por conta si própria, ela se recupere. A gente entrou com o apoio de mais um complemento. Que complemento é isso? De que forma? Plantar a semente e mudas de plantas que a gente considera como as maiores da região. Que aí é onde entra umbuzeira, aroeira, amburana, a favela e outros tipos de plantas, a baraúna, nessa área que é cercada para preservar e garantir como uma área de recatingamento. Então essas plantas, após de 10 a 15 anos, essas plantas com o desenvolvimento, aí vem a chuva, elas vão se desenvolver e vão se encontrar, né? Elas vão dar as mãos, então elas vão formar copa, ela vai fazer uma cobertura no solo de forma aérea, lá, certo que ela vai ficar um pouco mais alta, e elas vão tanto nem só para o extrativismo, nem só como alimentação para os animais, e sim para contribuir com o clima. E o seu José está aqui com o umbu, que está aqui do lado esquerdo nosso está o umbuzeiro, que é considerada a árvore sagrada aqui do sertão, no semiárido, né? É o forte do Auá, é o umbu, né? É o umbu, que dá sustento para as famílias. Quanto para o ser humano, quanto para os animais na época. Só que ele tem a época certa. Estamos chegando no período agora. Está dando uns frutos, começando a dar os frutos do umbu, que faz suco, faz umbuzada com leite, faz sorvete, faz picolé, faz geleia, faz até cerveja. Daqui a 60 dias nós estamos privilegiados com ela, que está chegando o ponto forte dela aí agora. Por que fundo de paz? Por que o título? Fundo de paz, né? Porque a gente estava se sentindo ameaçado de perder o pouquinho que tinha, sabe? Sim. Porque se a gente cuida aí há 50 anos atrás, nosso fundo de paz era 2.000 que está, 3.000 hoje. É 840. Coletivo. Agora tem essas áreas que a gente chama área individual, que é o tudo aí vai dar. Misturando tudo das 2.000 que está, né? Essa é a regularização fundiária da comunidade. Isso. Que é feito pela CDA, que é o órgão do governo do estado que vem fazer a medição. Então essa medição ela é feita na área da comunidade para regularizar o fundo de pasto. Que é para você também ter o direito do documento, garantir que a comunidade tem acesso a essa terra, né? E hoje se fala só em contrato, né? Contrato de concessão de direito real de uso da terra, né? Não é mais título, que o título vinha dizendo que você tinha garantindo que a terra é sua. Hoje o contrato lhe garante a terra por 90 anos. Só que ainda há uma preocupação da gente, porque depois de 90 anos, será que a juventude que vai ficar aqui vai estar renovando esse contrato? Tem também a certificação das comunidades como fundo de pasto
que é a certificação do modo de vida, das características da comunidade, né? Das tradições que aqui já vem sendo mantidas, que tinham, né, das comunidades dos antepassados, né? Que essas comunidades elas não são novas, são comunidades centenárias, né? E precisam se manter na comunidade. E qual é a forma de se manter nessa comunidade? A forma é garantindo seus direitos, que um deles é os documentos da terra. A gente fez um levantamento na base governamental do número de comunidades certificadas, no número de associações identificadas, qual a diferença para o que eles estimam, e a gente encaminhou todos esses mapas para o Valdivino e para o João do Ipa. Hoje a CDA ela tem 373 comunidades certificadas. E os dados das organizações estão dizendo que tem mais de 600, ontem o João falou que tem 1.200, ou seja, tem uma defasagem de mais de 50% de comunidades com associação e sem associação, sem nenhum tipo de processo iniciado. E os movimentos sociais, uma parte diz que tem mais de 600 comunidades hoje e outra diz que tem até 1.200 comunidades de fundo de pasto. Ao todo. Ao todo, né? E na base do CDA tem 373 comunidades e 8.000 famílias. Os fundos de pasto hoje são mais, né, de 20.000 famílias que os movimentos sociais estimam que existem na região. A gente precisa desse território que tiraram do nosso povo, desse território que já nos deixa saudade, até em quem nunca viveu lá. Porque eu posso falar eu falo da ilha com saudade. Eu não vi lá, né? A gente herda isso. Então, não é só física essas consequências desses grandes empreendimentos. Mais do que física, é moral, né? As consequências são morais. Baixa a autoestima de um povo. E a gente está vendo isso na escola. Desses que estão aí, sem perspectiva de vida. Porque quando você tem terra, se você quiser uma vida melhor, você estuda. Mas se você não quer estudar, você vai para a terra. Você vai plantar. Mas a gente diz a eles uma forma e a gente dá a eles condições de sobreviver. Mas agora, se eles não tiverem condições de sair para estudar, eles não têm terra para me chegar e dizer, você vai para o Cabo da Enxada. Nem isso eu vou poder dizer para os meus filhos, se a gente não tiver essa segurança fundiária, se a gente não conseguir essa demarcação do nosso território, se a gente não conseguir definitivamente agora é muito mais urgente do que já foi antes. A gente está há 30 anos dormindo e acordando com isso. Nascendo, crescendo, envelhecendo, morrendo com isso. O que nós preferimos, primeiro de tudo, é a terra. É a terra. Porque é de onde nós vamos tirar o nosso alimento para nós comer e para vender, para atender outras obrigações que nós temos. A terra é que dá tudo para nós. Jovens como você percebe que há possibilidade de continuar o fundo de pasto como ele é hoje, com os jovens que estão dispostos a permanecer aqui, ou você acha que há o risco de nenhum mais jovem querer ficar? Mas eu acho que nem todos são iguais, né? Porque se depender de mim, isso aí vai continuar. Muitos pensam que nem eu. A maioria dos jovens hoje querem estudar, querem investir em alguma coisa, assim, por conta deles. Eu tiro por um próprio filho que eu tenho, ele tem 22 anos, ele já vai na segunda formatura dele, e ele não quer saber de negócio de roça, assim, ele quer saber estudar, em aprender coisas, assim, para ele não se envolver com negócio de roça, de fundo de pasto. Viu? Por conta do ensino, que muitas das vezes esquece de mostrar a nossa região, de mostrar estudos dos benefícios que nossa região tem, que a nossa caatinga tem, né? Aí a gente se foca em outro mundo
e esquece do nosso aqui. Então a gente muitas das vezes se desvia por conta disso. A valorização nossa, a gente precisa primeiro despertar ela para saber o conhecimento que a gente poderia adquirir nas nossas áreas, na nossa comunidade, né? A troca de experiência que a gente poderia conseguir com as nossas famílias, com as pessoas da comunidade que já vivenciam essas áreas, mas que muitas das vezes essas atitudes dessas pessoas mais velhas, desses pioneiros, é conhecido como uma ideia, um sonho e uma loucura, né? Porque tem um desejo de mudança, de permanência no seu território, que o jovem não consegue entender, não consegue ver isso. Tá, aqui se vê essa muito importante para essa conviver com mudança climática também uma educação, como nós chamamos, contextualizada. Eu mesmo me formei como técnico agropecuário, né, através dos ensinamentos de pai, né, através dos trabalhos dele desenvolvidos de conversa com o semiárido, né, que isso veio me trazendo uma transparência a mais para a minha mente e dizer que isso tem sentido. Né? Então, esse trabalho, essa forma de incentivar o jovem, sim, a gente já tem as parcerias das ONGs aqui, das entidades, que vem fortalecendo isso através de palestras, conscientização nas comunidades, né? Que isso vem deixar a gente mais seguro do que a gente pode estar praticando na nossa propriedade. Não tem capital no semiárido, né? A cidade maior, Juazeiro, Petrolina, está tudo virado para irrigação, né? Mas está marginalizado. Então, aqui também é uma coisa da política. Qual é a política que defende uma educação contextualizada? Os indígenas lá de Rodelas, eles têm uma escola só para os indígenas, com professores indígenas. Isso é uma garantia de continuidade das práticas e das tradições culturais deles. Então, essa educação contextualizada foi assim, a força que nos deu para que esses que fossem para fora voltassem, né? Eu acho que trabalhar nos nossos jovens essa valorização da sua cultura, essa valorização do seu povo, e quando tiver lá seus conhecimentos, puder voltar para a comunidade, contribuir com sua comunidade a partir dos conhecimentos adquiridos lá fora, que contribui com a luta pela terra, que contribui para uma segurança alimentar, que contribui para uma segurança hídrica, né? Essa educação contextualizada, ela foi muito crucial na vida do povo Tuxá, porque muitos voltaram, muitos mais ainda querem voltar.